Fala galera, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nós vamos trazer hoje uma questão da prova da SEAP da semana passada, agora de 2025, que o tema fala da relevância da omissão, responsabilidade penal do agente garantidor. Vamos ver como é que foi a questão, vamos analisar juntos para que a gente possa aperfeiçoar o conhecimento e compreender aqueles que fizeram a prova, por que acertaram e por que erraram. Então a história diz assim: o Caio estava em cumprimento de pena privativa de liberdade. Por vários dias, ele solicitou atendimento médico devido a sintomas de febre, dor de cabeça, falta de ar e tosse. Apesar das queixas, o policial penal responsável pelo pavilhão afirmou que era apenas um resfriado, que não tinha necessidade de atendimento médico e que tudo iria passar. Revoltado, o Caio, de forma ríspida, xingou o servidor, que prontamente considerou o comportamento uma falta grave e enviou para o isolamento. Bom, vamos abrir um adendo aqui, aqui a questão não vai tratar de se cabe isolamento ou não. A questão aqui é de natureza penal. Então, ao final do 10º dia de isolamento, Caio desmaiou, foi hospitalizado e foi a óbito em poucas horas. O médico que atendeu atestou que havia, sim, um processo infeccioso no pulmão, mas que foi agravado pela demora do atendimento. E a pergunta é: a conduta do funcionário, qual é o tipo penal? Beleza, eu botei aqui as opções, não vamos ler agora, para que a gente analise uma a uma e não perca muito tempo no nosso vídeo. A letra A diz assim: homicídio culposo, porque ele agiu com imprudência, negligência e perícia. Eu botei em vermelho ali. É perícia ou é imperícia? Bom, eu sempre aviso a vocês, leiam com atenção. Por quê? Já é notório, quem já estudou direito penal, crime culposo é imprudência, negligência ou imperícia. Aí o cara escreve perícia, mas você lê imperícia. Mas não está escrito imperícia. Está escrito perícia. Daí já pode se ver que essa resposta está errada, Mas vamos imaginar, essa aqui é mais uma pegadinha do maligno. E eu falo para você, o examinador é maligno. Está em casa agora pensando como ele vai fazer para você errar na sua prova. Mas ainda que estivesse correto, estivesse escrito imperícia, a história narra que ele tinha o dever legal de impedir e ele não agiu porque ele não quis. Então a conduta dele não foi culposa, foi dolosa. Resposta errada, letra A. Letra B. Homicídio doloso, porque a ele incumbia o dever jurídico de agir para impedir, evitar o resultado. Está correta. Por quê? Porque ele estava na condição de agente garantidor, que tem o dever legal de impedir o resultado. E ele não agiu porque ele não quis. Ele deu uma desculpa: vai ficar tudo bem. Sim, ele poderia ter agido. Então a conduta dele foi dolosa. E lá no 13, parágrafo 2º, na letra A, a linha A fala: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe quem? Nós temos 3 hipóteses, a letra A, B e C, mas vamos falar só da A para não tomar muito tempo. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ele era o garantidor. Ele estava naquela ala trabalhando e o preso está submetido à sua proteção, ao seu cuidado e à sua vigilância. É a resposta certa. Mas vamos ver por que a C, a D e a E estão erradas? Vamos adiante. Ele fala: conduta atípica por superveniência de causa absolutamente independente. Bom, está errada pelo seguinte, Aqui ele trouxe uma questão para a gente balançar e pensar nas concausas, que é a superveniência de causa, que pode ser relativamente independente ou absolutamente independente. Primeiro ponto: nas concausas ou na superveniência de causa
seja absoluta ou seja relativamente independente, ou ele responde consumado, ou ele responde tentado. A conduta atípica já está errado, já foi para o saco. Outro erro é o seguinte, a superveniência de causa, o dele foi relativamente independente e foi pré-existente. A gente lembra, pré-existente, concomitante ou superveniente. Como ele já tinha uma comorbidade e acrescida a demora, ele teve o agravamento do seu quadro. Então, ali já existia antes da conduta uma causa relativamente independente, que não rompeu o nexo de causalidade, de desdobramento físico, né, mantendo uma relação com ele. Daí, a morte traz para ele o crime consumado, na modalidade dolosa, porque ele não socorreu, porque não quis. Então, a letra C está falando do fato atípico, conduta atípica, já está errado logo no início, tá? E a causa não é absolutamente independente, ela é relativamente independente. Acrescida com a demora, chegou o resultado morte. Beleza? C, crime de tortura por submeter pessoa sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, omitindo-se quando tinha o dever de evitar. Está errada. Primeiro, ele não menciona em nenhum momento que ficou claro na história, no contexto, que ele tinha o dolo de submeter a pessoa privada da liberdade a sofrimento físico e mental. Ele fala o seguinte, ó, apesar das queixas, o policial penal responsável pelo pavilhão afirmou que se tratava apenas de um resfriado, que não tinha necessidade do atendimento médico que iria passar. Não demonstrou ali, nesse contexto, nesse texto, não traz nada indicativo de que ele queria impor um sofrimento físico ou mental. Então, tortura não é mais. Outro erro que ele fala é o seguinte, né? Caio estava cumprindo pena privativa de liberdade, mas a letra D diz crime de tortura por submeter pessoa sujeita a medida de segurança. Eu falei 1000 vezes na sala de aula, gente. Medida de segurança não é pena. Medida de segurança, ele está submetido, porque ele está momentaneamente ou até definitivamente com a capacidade mental comprometida. Ele tem uma doença mental. Então, não pode ser. O enunciado diz que ele está cumprindo pena privativa de liberdade e a letra D fala, sujeito à medida de segurança. Ele não falou que ele tinha problema mental, que ele tinha alguma doença mental. Então, eu falei 1000 vezes, medida de segurança não é pena. Quem está cumprindo medida de segurança está submetido, não está cumprindo pena de medida de segurança. Então, essa aqui tem mais um erro grave que nós falamos 1000 vezes na sala de aula. E, por último, a letra E, omissão de socorro, qualificada pelo ocorrido. Lembrando, né, que o Código Penal, ele tem lá, uma das hipóteses dos crimes qualificados pelo resultado morte é a omissão de socorro, porém está errada. Porque o garantidor não responde pela omissão de socorro, ele responde pelo resultado, a título de dolo ou a título de culpa. O enunciado, na verdade, queria saber se, na condição de garantidor, era doloso ou era culposo. Então, sabemos que o resultado foi a título de dolo, ele não socorreu, ele não encaminhou ao médico porque ele não quis, então a letra E está errada também. Valeu, galera, ficamos por aqui. Eu sou o professor Mena, me segue aí no YouTube, no Instagram, compartilha, assiste os outros vídeos. Te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.